Boa noite, eu sou Ícaro Alves Alcântara, médico, e a minha ideia hoje, dia 3 de novembro de 2019, às 8h45 da noite, é conversar com vocês sobre os mitos em saúde, ou melhor, sobre aquilo que estão querendo te convencer que são meros mitos em saúde, mas que muitas vezes não é essa a questão. Eu queria pedir para vocês que comentem, compartilhem esse vídeo, deem o like, tá bom? Não só aqui onde eu estou gravando agora, mas onde esse vídeo estiver postado depois, sigam os canais, porque só assim a gente consegue fazer com que os vídeos tenham mais visibilidade e assim beneficiem a vida de outras pessoas, tá bom? Então, compartilhem, chamem outras pessoas para assistir, porque é assim que a gente faz do conteúdo um conteúdo mais relevante para todo mundo, ok? Minhas redes sociais são youtube.com/drricaroalves, o facebook.com/drricaroalves, o instagram.com/drricaroalves, tá bom? E o meu site, o icaro.med.br, med de medicina, ok? Bom, qual a motivação para essa live? Eu assino vários periódicos, sites e revistas online para me manter atualizado em saúde. Alguns desses que eu assino são fontes bem confiáveis, tá? E outras eu assino para poder saber o que está sendo falado, né? Afinal de contas, se forem coisas boas, respaldadas, eu traduzo, coloco um pouco da minha experiência clínica e experiência de estudos para vocês e transmito. Se não forem coisas legais, a gente também aprende com os exemplos negativos, né? O que não fazer, o que não falar. Mas tem uma história que se repete vez por outra, tá? Vez por outra, tem pessoas que resolvem falar de mitos em saúde. Então, na cabeça delas, na cabeça dessas pessoas, elas vão quebrar para vocês os mitos em saúde, de acordo com o ponto de vista delas. Só que o ser humano tem uma grande necessidade de aceitação. Então, toda vez que uma pessoa for falar de mitos em saúde, vocês vão ver que ela vai querer provar que o ponto de vista dela é correto, que o ponto de vista dela é respaldado, que é aceito pela maioria das pessoas, que é técnico, que é isento. Mas muitas vezes o que a gente vê na internet são pontos de vista que são comprometidos em essência. Ou porque aquela pessoa que fala foi paga para falar bem ou mal de determinada coisa, ou porque aquela pessoa quer uma aceitação de um grupo mais tradicional, ou porque ela está falando em um site ou um periódico, ou uma revista, ou um trabalho que exige mais ou menos que tenha um ponto de vista compatível. Então, hoje em dia, está meio difícil de você ter um compromisso isento com a verdade. Eu, hoje, vou passar para vocês coisas que eu entrei em contato como se fossem mitos em saúde, bem recentemente, mas que não são, na verdade. Ou seja, são coisas que realmente a gente tem que levar em consideração no nosso dia a dia, ou deveria, mas que as pessoas por aí gostam de colocar como se fossem mitos. Então, eu não só vou dizer para vocês o que eu acho que é um mito e o que não é, mas os motivos para isso baseados em muito estudo e muita prática, tá bom? Há alguns dias, eu que assino o canal Newsmax, tá? Em inglês, esse canal eu assino mais para saber o que está na moda, o que mais está sendo falado por aí em saúde, tá? E nesse canal Newsmax, na matéria que eu vou botar o link para vocês poderem dar uma olhada nos comentários, tá? E na legenda do vídeo, uma pessoa que é uma jornalista, que gosta de falar de temas de saúde. A gente sabe que alguns sites, para você ser colunista, você paga para estar lá, ou você fala o que eles querem que seja falado, ou você vai pelo gatilho da polêmica, né? Você é convidado ou convidada para estar lá, desde que você gere tráfego para o site, gere polêmica, ou que você tenha muitos seguidores. E aí, essa jornalista, ela escreveu um texto, eu não vou chamar de artigo, né? Um texto denominado Mitos em Saúde, em que seus médicos gostariam que você parasse de acreditar. E aí eu resolvi ler atentamente por conta dessa chamada. Normalmente esse tipo de texto quer agradar a medicina mais convencional, mais focada em remédios, e que acha que muita coisa de uma medicina mais natural, integrativa, holística, mais focada em suplementos e hábitos de vida, que esse tipo de coisa seria besteira, tá? E aí, exatamente o que aconteceu. Quando eu abri a matéria e fui ler, eu vi uma jornalista que aparentemente tem pouca experiência técnica e de consultório,
e que resolveu dar o ponto de vista dela sobre condições que ela coloca como mitos em saúde. E vocês têm que entender que alguém que dá palpites, profissionais ou não em saúde, muitas vezes, acaba se achando dono ou dona da verdade. E eu vou ensinar para vocês, pelo menos no meu ponto de vista, como você pode fugir desse tipo de informação tendenciosa, tá? Então ela falou um monte de besteira sobre água, desintoxicação, glúten, músculos, emagrecimento, alergias, câncer, pesquisas no Google, diagnóstico e outros assuntos. Então eu quero ajudar vocês a saberem o que é e o que não é mito e como identificar isso daqui para frente em outros sites, tá? Outros textos e tudo. Então vamos lá. O primeiro mito que ela diz que profissionais de saúde, médicos que ela consultou e que disseram que é mito, né, que ela passa para vocês. O primeiro que ela fala já é uma coisa muito infeliz. Ela diz que é mito que beber mais água é uma coisa que faça bem para a saúde, tá? Deixa eu dizer para vocês, lá no icaro.med.br/água, eu explico essa questão, tá? Ela diz que consultou uma dermatologista e que a dermatologista disse que o excesso de água pode fazer com que você perca vários minerais na urina em excesso, se você tomar um excesso de água. Excessivamente, você vai perder o sódio se você tomar um excesso de água, e que isso pode fazer com que a pressão caia pela falta de sal e que isso debilitaria a saúde, podendo levar a tonturas e até desmaios, tá? E aí diz que essa dermatologista falou para ela que você deveria tomar água de acordo com a sua sede e não de acordo com um número arbitrário. Isto está errado. Estudos comprovam que uma pessoa que ela só toma água quando tem sede, tá? A não ser que ela tome só no começo da sensação de sede, ela já vai lá e tome água. Com o tempo, essas pessoas tendem a tomar cada vez menos água e menos vezes ao longo do dia. Isso acaba debilitando a saúde, por vários motivos que eu explico no icaro.med.br/água. Então, a orientação que eu dou para vocês, respaldada em estudos científicos, é simples. Tome água de hora em hora, mesmo sem sede, porque quando a sede vem, você já está desidratado ou desidratada, e aí você praticamente está esperando o carro quebrar para abastecer ou fazer revisão. Se a gente nem no nosso carro espera o carro quebrar para fazer revisão, você faz revisão periodicamente para o carro quebrar menos, ou quando quebrar, ele quebrar com menor gravidade, não faz sentido você esperar uma condição que debilite sua saúde como desidratação para só aí tomar água. E é daí que vem a questão de tomar água de hora em hora mesmo sem sede, entre 150 e 250 ml. É muito simples. Desse jeito você não espera a desidratação para poder tomar água, para poder manter seu corpo hidratado, já que 75% do nosso corpo é água. E sem água direito você não tem circulação sanguínea adequada, desintoxicação, funcionamento cerebral, funcionamento imunológico, várias coisas, tá? E a gente tem que tomar água de hora em hora mesmo sem sede. Por quê? Porque se você esperar pela sede, você está esperando por um mecanismo do organismo de sobrevivência que muitas vezes é treinável e que com o tempo pode fazer com que você tome menos água do que deveria ou excessos de água em períodos fixos ou em períodos variáveis do dia, ficando muito tempo em desidratação, e isso sim vai fazer com que a água entre como excesso, dissolva minerais e vitaminas do complexo B e C e saiam na sua urina em excesso, ok? Então, o que ela fala que é mito, que tomar mais água não traz saúde, não é mito. Tome mais água sim, regularmente distribuindo ao longo do dia, e você vai sim ter mais saúde. É claro que o excesso de água vai fazer mal, como qualquer excesso. Tudo bem? Se você quer mais dados sobre esse mito, que ela falou que é mito e não é, vá lá no icaro.med.br/água, tá bom? Segundo, ela fala que desintoxicar com sucos desintoxicantes não funciona, tá? Não melhoram a desintoxicação. E para isso ela conversou com uma médica de família. Veja bem, é uma jornalista curiosa em saúde que de tanto escrever em saúde, alguém achou que é autoridade em saúde, ou ela se acha autoridade em saúde, conversa com uma médica, não cita estudos, uma médica de família que a gente não sabe nem qual é a formação dessa pessoa, se tem experiência sobre o que está opinando,
e essa médica fala que sucos verdes desintoxicantes não ajudam. Gente, tem um monte de estudo comprovando que, junto a bons hábitos de vida, o hábito de tomar sucos verdes desintoxicantes, é claro que os sucos adequados para cada pessoa, junto a bons hábitos de vida, ajudam sim a fornecer nutrientes e condições para cada organismo desintoxicar-se com mais eficácia. Principalmente quando a gente contempla o ponto de vista de uma população que tem um consumo de fibras e de nutrientes para desintoxicação abaixo do necessário, a grande maioria das pessoas. Então, quando a pessoa adquire o hábito de tomar sucos verdes desintoxicantes, sim, ela está adquirindo um hábito que vai inundar o organismo periodicamente de mais substâncias que vão facilitar o trabalho desintoxicante do corpo, principalmente aparelho gastrointestinal e mais especificamente intestinos e fígado. Então, tem livros best-seller que explicam isso, como Detox de 10 Dias e vários outros, de medicina mais natural, do Mercolar, do Alberto Peribanhes, sabe? Do Márcio Bom Tempo, do Laí Ribeiro e por aí vai, que explicam sim que os sucos verdes, não sozinhos, junto a bons hábitos de vida, eles podem ajudar sim a desintoxicar. Então, mais uma coisa que ela chama de mito e que não é, ok? Terceiro, ela coloca que não comer glúten é um mito, não melhora para a saúde, tá? E aí ela falou com uma médica que, segundo ela, é diretora de um centro de nutrição e de controle de peso nos Estados Unidos. Mais uma vez, ouviu só uma pessoa, a gente não sabe qual é a rotina de desintoxicação que essa pessoa acredita, qual que é a rotina de alimentação inflamatória que essa pessoa acredita, se é que ela acredita que a maioria das dietas no mundo atualmente, que a maioria das pessoas cumpre, é inflamatória e é intoxicante. E aí ela fala que essa questão de intolerância ao glúten é em menos de 1% da população. Este dado é falso, tá? A gente sabe que até 2% da população tem até a doença celíaca, que é uma das formas mais graves de problema com o glúten. Você pode ir lá no icaro.med.br/glúten, que isso está explicado lá. O glúten faz mal para a maioria das pessoas, sim, de várias formas diferentes, tá? Não é só no caso da doença celíaca, várias intolerâncias e sensibilidades ao glúten, por vários mecanismos diferentes, e por mais que a gente goste daquele pãozinho com queijo e presunto, ou de biscoito, de salgadinhos, de bolachas, de pizza e tudo mais, não é porque uma coisa é gostosa que ela seja saudável. Entenda isso de uma vez por todas. Então, o corpo de estudos mostrando que o glúten faz mal para bem mais que 30% das pessoas no mundo, já é um corpo de estudos grande o suficiente para você se preocupar. Então, a minha dica para você é: pare de comer glúten por pelo menos uma semana e você vai ver o quanto seu organismo começa a responder melhor, tá? Para a maioria das pessoas. E para outra maioria que resolver fazer exames também sobre sensibilidades ao glúten, além do teste, que é a forma mais poderosa de você ver o teste de exclusão, né, do glúten para ver como fica, você vai ver que o glúten faz mal para a maioria das pessoas, sim. E aí a gente vê um comentário desse de que tirar o glúten da dieta não faz bem para a saúde, num site que fala tem uma seção só de mitos de saúde, que passa várias notícias para as pessoas, algumas até boas, sabe? Você tende a achar que isso é verdade, mas ela mandou muito mal essa jornalista aqui em dizer que não comer glúten não favorece a saúde, que isso é mito, tá bom? Então vai lá no icaro.med.br/glúten e você vai ver que você pode achar gostosinho, mas glúten faz mal para a maioria das pessoas. Então as maiores chances são de que ele faça mal para você também, apesar dela dizer que é mito. E ela não parece ter autoridade para dizer que isso é mito, tá bom? O quarto mito que ela fala é: não faça exercícios abdominais para travar o abdômen. Isso aí realmente é um meio mito, tá bom? A gente sabe que uma pessoa com bons hábitos de vida e que inclua na sua rotina abdominais ou os exercícios de prancha, não é ela ficar numa prancha e fazer abdominal, não. Ficar com o corpo como se fosse numa prancha, você encontra no YouTube dizendo, apoiado nos cotovelos, tá? Malha toda a área do core, abdômen, lombar e a parte lateral também, e que isso pode ajudar a definir o abdômen sim, mas junto a uma rotina de exercícios diversos, saudável, tá? Uma rotina saudável e bons hábitos de vida.
não é só fazer abdominais que vai te garantir a definição do abdômen. Ok? Beleza? Isso aí é um semi-mito que dá pra gente dar uma abonada nessa subautoridade em saúde. Tá bom? A gente sabe que a musculatura abdominal da maioria das pessoas tende a ser dividida. Basta que para isso você naturalmente tire a capa de gordura externa que está lá. E para isso, se você perder peso de forma eficiente, manter o peso magro aumentado e gordo diminuído eficientemente, seu abdômen naturalmente vai mostrar os gominhos, sem que você tenha que necessariamente malhar o abdômen. Tá bom? O quinto mito que ela coloca, na verdade não é mito. Na verdade é um mito mesmo, concordo, tá? Que se você é magro ou magra, você pode comer o que você quiser, que não vai te fazer mal e não vai te engordar. Isto é mito, tá? A gente sabe hoje em dia que até para os pacientes que são longilíneos, tá? Os pacientes mais esticados, mais esguios, se ficar comendo o que quer, incluindo uma dieta inflamatória, muito rica em carne vermelha, muito rica em gorduras ruins, em excesso de carboidratos, tá? A não ser que tenha uma rotina de exercícios muito saudável, tá? E que tente balancear a dieta junto a esses excessos ocasionais, essa pessoa, mesmo a pessoa longilínea, tá? Mais esticada, ela vai ter uma maior tendência à celulite, a gordura visceral, que é aquela gordura interna que nem sempre aparece, e com o tempo ela vai sofrer degeneração gordurosa sim. E para normilíneos e brevilíneos, tá? Ou os endomorfos e normomorfos, você vai ver que comer mal não vai te abonar, tá certo? Mesmo que você malhe muito e tenha excelentes outros hábitos de vida, para não engordar depois e não ter uma inflamação no organismo, ok? Então, realmente, não é porque você é magro ou magra que você pode comer o que quiser. Lembrando que os adipócitos, as células que armazenam gordura, que armazenam triglicerídeos, são células altamente resistentes e são células que podem ficar de 6 meses até 2 anos viáveis depois que você para de comer porqueira por muito tempo. Excesso de carboidratos com gordura, dieta inflamatória, por aí vai. Ou seja, se você passa meses comendo direitinho, com bons hábitos de vida, mas não deu tempo deles morrerem, seus adipócitos, quando você voltar a comer mal, você vai ter um ganho de gordura rápido e a multiplicação dos adipócitos para armazenarem mais triglicerídeos. Tudo bem? Eu explico isso no icaro.med.br/emagrecimento. Entenda, não adianta só emagrecer, você tem que emagrecer de forma saudável e manter-se magro, o que pressupõe hábitos saudáveis depois que você emagrecer também. Eu falo isso claramente, de forma bem explicada, lá no icaro.med.br/emagrecimento. Tá bom? Outro mito que ela discute, que na verdade essa jornalista pegou o texto de outra jornalista em saúde e escreveu por cima. Quer dizer, alguém que não tem autoridade sobre o assunto parafrasear outra pessoa que não tem autoridade. Já complica, né? E aí ela coloca que se você tem alergias, basta você pegar um cachorro hipoalergênico com uma tosa bem curta e que tome banho e tenha uma higienização adequada toda semana. Não basta, tá? A gente sabe que isso aí é uma coisa que ela fala que é mito e é mito mesmo, tá bom? Ou seja, a saliva do cachorro e as proteínas que o cachorro deixa pela patinha, por arranhaduras em você, pelo pelo curto e por proteínas que deixa da pele, no ar e nas coisas onde passa, podem causar sensibilidade sim em pessoas hipersensíveis, pessoas com tendência alérgica, mesmo que o cachorro seja mega bem cuidado, mega bem tosado, sabe, regularmente. Isso serve também para gatos e outros animais de estimação. Então o que eu recomendo é uma boa avaliação com um bom alergista e, além de tudo, você ter excelentes hábitos de vida e um bom cuidado geral com a saúde. Por quê? Muitas pessoas que se descobrem hiperalérgicas e alérgicas até aos seus pets, quando elas cuidam melhor do organismo, essa alergia cai e muitas vezes fica imperceptível e não vai impedir o convívio com o seu pet. Mas tem gente que detecta uma alergia, já coloca aquilo como uma sentença, já não se cuida direito no dia a dia e por conta disso o organismo pode ficar hiperalérgico até a alimentos. Imagina um cachorro soltando pelo e tudo mais, um gato e companhia. E aí, ao invés de corrigir a saúde para ver se com isso a alergia corrige, não. Vamos direto aos fatores de alergia. Vários fatores de alergia podem estar causando alergia porque você está hipersensível, seu organismo está mal cuidado. Então cuide direito.
como eu explico no icaro.med.br/saúde, e pode ser que você não tenha que se desvencilhar do seu pet, tá bom? Aí ela coloca aqui que raios-x causam câncer, tá? E consultou um endodontista, um dentista, sobre os raios-x odontológicos. Vê se pode. Gente, não é por aí, tá? Você irradiar a boca quando um dentista pede durante um tratamento é uma coisa. Você irradiar raio-x de tórax regularmente, tomografias com frequência, mamografia com frequência, sabe? É claro que isso aí gera uma carga de raio-x em você que pode ser perigosa sim a médio e longo prazo. Tem estudos comprovando isso. Então, a mulher pega e coloca que é mito esse negócio de que raio-x causam câncer, mas não diz a frequência de irradiação, não diz os locais de irradiação, não coloca a quantidade a que você é exposto e solta isso como se fosse mito. Não é por aí, tá certo? Você tem que pesquisar. Se você pesquisar a origem dos raios-x, você vai entender o que eu estou te falando, tá bom? A oitava coisa que ela fala é uma coisa que é um meio mito, tá bom? Ela fala o seguinte, que é mito que você precisa de muito exercício cardiovascular, exercício que mantenha uma frequência cardíaca alta por muito tempo para perder peso. Isso é verdade, tá bom? Mas é um meio mito. Os exercícios cardiovasculares de alta intensidade mantidos, como uma corrida mais extenuante, um crossfit mais extenuante, uma natação mais extenuante, ajudam sim a perder peso e a manter o peso bom para várias pessoas. Depende da adequação da atividade física, da alimentação, do perfil genético, do controle dos hormônios. Isso bons profissionais de saúde vão poder orientar para vocês com mais propriedade de acordo com a sua realidade. Agora, daí a você dizer que todo mundo precisa de exercício cardio, não é por aí, tá? Tem gente que se dá bem com exercícios do tipo HIIT, que você faz uns 30 segundos de pico, sabe, de explosão, e depois você passa 1 minuto a 1 minuto e meio em um ritmo mais lento, depois você faz de novo e completa aí meia hora, 40 minutos. Tem muitos estudos comprovando que isso é eficaz para a maioria das pessoas, tá? Tem exercícios comprovando que dá para você perder peso também e manter o peso saudável só com exercícios de força, para alguns biotipos, para algumas realidades. Então, assim, não é necessariamente um tipo de exercício que é melhor para todo mundo. Então, é um semi-mito que ela fala aqui, tá? E aí, por último, ela resolve falar que é mito que você pode se diagnosticar online, indo no Google, tá bom? E fala que vários médicos odeiam que o paciente pesquise no Google, porque esses médicos falam que o Google é um péssimo médico. Gente, o Google, em geral, é um péssimo médico ao mesmo tempo que é um bom médico. Depende das fontes que você consultou para se autodiagnosticar. Hoje em dia, eu tenho um monte de pacientes e de não pacientes, só pessoas que me seguem no mundo inteiro, tá? Eu tenho milhões de seguidores em todas as redes, que visitam o site, que mandam e-mail, que estão nas redes mesmo, que curtem posts, que mandam interações, direct e tudo. E digo para vocês, a maior parte dessas pessoas pede dicas e fontes sobre saúde. Ou pede dica e eu vou lá e passo fontes. E muitas pessoas, infelizmente, não têm acesso a bons serviços, a bons profissionais de saúde. E essas pessoas acabam fazendo seus diagnósticos elas mesmas. E aí, em algum momento da vida, elas vão consultar um bom médico, um bom nutricionista, um bom profissional de saúde, para buscar respaldo ao que elas vêm fazendo, tá? Então, várias dessas pessoas chegam com diagnósticos corretos, com suplementos corretos, parcial ou totalmente, com medidas que elas mesmas implantaram corretamente. Só que tem médicos que valorizam o diagnóstico correto que a pessoa apresentou, as impressões que a pessoa traz, e tem médicos que ou têm medo, ou têm receio, ou ficam inseguros com o paciente bem informado. Gente, não há problema nenhum em você consultar o Google regularmente, desde que sejam boas fontes, e formar suas opiniões sobre saúde e sobre o que você tenha. Não vejo problema nenhum. Só que você não deve consultar pessoas, fontes que não têm o respaldo técnico e prático. Esses dias eu soltei um post dizendo que tem um monte de gente por aí palpitando sobre saúde, com a aparência de que entendem, tá, do assunto, mas que quando você vai ver,
a pessoa é mais um curioso em saúde, que em alguns casos são estudiosos, que estudaram em boas fontes, que sabem mais do que muitos médicos e profissionais de saúde específicos em geral. Mas em muitos casos também são só curiosos, ou pessoas que descobriram um método que funcionou para elas e para meia dúzia de pessoas e aí passam na internet como se fossem realidades absolutas que vão funcionar para muita gente, vendem métodos e tudo. Tem de tudo por aí. Se você souber selecionar, o Google vai sim ajudar você. Mas se você não souber selecionar, ele vai atrapalhar muito e pode lascar a sua saúde. Tá bom? Então é um mito esse negócio de que, em geral, você não vai encontrar bons conselhos no Google. Tá bom? Um mito que a fonte dela diz, no artigo original que ela separou só 9 mitos e que na verdade tem 15, é que é mito que basta você usar protetores solares regularmente e a exposição ao sol, qualquer que seja ela, vai evitar que você tenha queimaduras solares. Isso aí a gente sabe que ela está certa, né? É claro que existem protetores solares bons e ruins, e é claro que a exposição solar mesmo com o protetor vai fazer com que você tenha radiação infravermelha excessivamente em você e isso queima. Se você não reaplicar muito, e fica difícil você medir se você está protegido depois de algumas horas, ou depois de entrar na água, depois de suar muito, enfim, tá? Então, assim, o protetor solar não faz com que você esteja seguro ou segura para pegar o sol que quiser, horas a fio e não se queimar, tá bom? Então isso aí realmente é verdadeiro, tá bom? Aí tá dizendo, ela também diz que é mito, que se você usar preservativo, você está totalmente prevenido de doenças sexualmente transmissíveis. Não, vai te proteger da penetração, mas a manipulação da área, o sexo oral, anal e companhia, muitas vezes as preliminares podem infectar com doenças sexualmente transmissíveis. Então, realmente é um mito que eles falaram certo, tá bom? Deixa eu ver o que mais. Câncer de mama é o que mais mata as mulheres. Isso realmente é mito. O que mais mata ainda tanto para homens quanto mulheres, as doenças cardiovasculares, tá? E o câncer de pele, o câncer de pulmão para algumas pessoas, para alguns países, tá? Para outros até as doenças gastrointestinais. Mas sim, o câncer de mama é um dos que mais mata, sim, ok? Mas não é o primeiro. Deixa eu ver o que mais. Essa aqui é ótima. A fonte daquela primeira jornalista diz que tem coisas que são grosseiras demais para você falar para o seu médico, que elas não ajudam. Por exemplo, cor do seu vômito, a frequência que você vomita, o que te faz vomitar causa enjoo ou não, aspecto das fezes, da urina, da transpiração, cor e aspecto da sua língua e por aí vai. Gente, isso não é dado grosseiro. É só que a maioria dos médicos não valoriza esses dados ou não aprendeu a interpretar nem na graduação nem pós-graduações. E outra coisa, em consultas de 5, 10, 15 minutos, você acha mesmo que a maioria dos médicos e profissionais de saúde vai querer valorizar você passar essas coisas que mal eles sabem interpretar? Agora, digo para vocês, existem ramos da medicina, medicina ayurvédica, antroposófica, medicina chinesa, naturopatia, que principalmente fora do Brasil, mas aqui a gente tem bons praticantes delas também, que valorizam bastante essas coisas que outros médicos acham grosseiras ou desnecessárias. E elas tornam-se parte importante do diagnóstico. Então, quanto mais dados você puder dar de boa qualidade para o bom médico e bom profissional de saúde, melhor vai ser o seu tratamento, tá bom? Então, esse negócio de que algumas coisas são grosseiras demais para você relatar, isso é mito. É mito falar que é mito, tá? Então forneça dados. E se o seu médico ou médica ou profissional de saúde achar que isso não é necessário, depois de uma consulta mega rápida, talvez você precise trocar de profissional, tá bom? Outra coisa, dizer que usar o protetor solar, ela diz que é mito, tá? A fonte da outra fonte, né? Vai fazer você ficar deficiente em vitamina D de dado. E ela diz que é mito. Não, não é. Existem pessoas que só se expõem ao sol, protegidas por protetores solar, que são verdadeiras barreiras para a radiação UVA e UVB. E se você só toma sol com essas barreiras e ainda toma pouco sol, possivelmente você vai ficar carente de vitamina D sim,
Porque o que converte o colesterol em provitamina D na pele é radiação UVA e principalmente a UVB, que os protetores solares podem bloquear. Então o ideal mesmo é uma exposição pequena, regular, tá? Claro que depende do tipo de pele, na pele sem protetor solar. Se você for ficar mais tempo, você passe. E de qualidade, tá bom? Então já falaram errado de novo, tá? Outra coisa que ela coloca como mito, que na verdade é semi-mito, é que a melhor hora de você fertilizar, tá? Ser fertilizado ou fertilizar, é depois que você ovulou, ou no caso de homens, né, depois que a sua parceira ovulou. É o período de maior fertilidade, sim, mas logo antes, o espermatozoide pode ficar vivo, né, ali dentro da mulher por 48, 72 horas ou até mais em casos raros. E isso pode fazer com que, quando a mulher ovular, o espermatozoide já esteja lá e pode ocorrer a fecundação, tá bom? Então não dá para falar desse jeito, ok? Então, gente, meu recado final para vocês é o seguinte: tem muita gente, e às vezes até bem intencionada, que vai para a internet para compartilhar informação. Mas nem sempre a informação é de qualidade, mesmo para pessoas bem intencionadas, principalmente quando não são profissionais de saúde, só estudiosos em saúde. Você não sabe as fontes, não sabe a perícia, a vida da pessoa, de onde ela tirou aquilo, se fez várias comparações de fontes diferentes para poder opinar, e mais ainda, pessoa que não tenha experiência prática e em estudos para poder falar aquilo, sabe? Então, procure boas fontes para poder tirar as suas conclusões em saúde. Senão você vai acabar colocando na sua vida ou na vida de quem importa para você conhecimentos de baixa qualidade em prática, e isso pode ser catastrófico. Ok? Meu nome é Ícaro Alves Alcântara, sou médico, com mais de 20 anos de formado pela UNB, que à minha época era uma das melhores faculdades de medicina do país. Isso não garante muita coisa, tá bom? Mas sou pós-graduado em estratégia ortomolecular em medicina, sou autor de 6 livros, tenho um aplicativo para ajudar você a cuidar da sua saúde, Gerenciador Saúde Dr. Ícaro. Sou especialista em homeopatia, também já fiz vários outros cursos, estou me atualizando o tempo inteiro, o que não faz de mim o dono da verdade, mas sim alguém que, baseado em muita experiência clínica, prática e de estudos, tenta passar para vocês informações de qualidade aqui, tá bom? Para marcar comigo, eu só atendo em Brasília, Distrito Federal, 61996467775, 3234-9069. Siga-me no youtube.com/drricaroalves, facebook.com/drricaroalves, instagram.com/drricaroalves, ok? E no icaro.med.br, meu portal de saúde em português, a maior parte em português para vocês. É um prazer ajudar vocês, fiquem com Deus e estudem sobre saúde. Só assim vocês vão ter o real domínio que precisam ter o máximo possível no processo de saúde de vocês. Um grande abraço e fiquem com Deus. Até mais.